Imagine uma pele ainda bem jovial, né? Ou se não, uma pessoa que não está numa idade avançada. Ela até tem muito vigor ainda, de repente uma doença pega a pessoa e prostra ela de uma maneira. Além de fisicamente você ficar numa situação assim, você talvez diga: e agora? Eu estou aqui precisando dos cuidados dos outros. E se for uma doença grave? Talvez aquilo que não tem uma cura em vista, apenas tratamento. Então isso tem abalado algumas pessoas, quando elas descobrem que tem um problema muito sério. Alguns se sentem como se estivessem condenados, né? E agora? A situação é muito ruim para algumas pessoas, porque descobrem doenças que podem causar a morte, e outros descobrem que a doença provavelmente vai causar a sua morte. Então, a pessoa nesse estado, o que acontece? A primeira coisa que vem à mente é a tristeza e a preocupação, a ansiedade. Ela começa a ficar, além da doença, agora surge um outro problema. É aquela hora da pessoa dizer: ai meu Deus, e agora? E aí fica ansiosa, não vai comer, não vai beber direito, não vai ter mais alegria. E quando a pessoa não tem esperança, aí tudo fica difícil, não é? Quando a esperança vai se desvanecendo. Por que isso acontece? Não, não deve acontecer. Na Bíblia Sagrada, eu convido você a acompanhar comigo algumas declarações que vêm do domínio celestial. O Ser Supremo, o Deus Todo-Poderoso, fez com que Jeremias escrevesse no capítulo 29, versículo 11, abre aspas, Deus diz assim: Pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. E vocês me chamarão e virão a mim em oração e eu vou escutá-los. Vocês me procurarão e me acharão, pois me buscarão de todo o coração. E aí ele fala ainda: E eu deixarei que vocês me achem, diz Jeová. Viu só? Ele diz aqui que quer dar o que? Esperança. Então, nesse momento de dificuldade, você não vai ficar desesperado e dizer: Ah, agora eu estou condenada. Agora eu estou condenado. Veio uma doença gravíssima, não tem cura. Não, Deus dá esperança. Mesmo numa situação de uma doença gravíssima? Sim, sim, exatamente. Observe que a palavra de Deus, a Bíblia diz em Romanos 12, 12: Alegrem-se na esperança. Lembra que quando Jesus, mesmo na hora de ser executado, fala que pela alegria que ele teve, ele aturou a morte. Ele teve alegria na hora da morte? A Bíblia diz isso. Porque ele tinha esperança. Então ele sabia: não, vou passar por essa fase terrível. Ele orava muito. Ele ficou a noite inteira anterior à sua morte orando. Então é o que você precisa fazer. Sabe, agora é um momento de muita oração. O próprio Deus disse nesse texto que nós acabamos de ler: E vocês me chamarão e virão a mim em oração e eu vou escutá-los. Por que ele diz isso? Pelo seguinte, gente. Vou ler um texto aqui para vocês, olha que interessante. O texto aqui, eu fiz uma seleção aqui de um artigo, o Salmos capítulo 41, versículo 3. Esse texto diz o seguinte: Deus, ele se preocupa, né, quando seu servo está doente. Então o texto diz assim: O próprio Jeová o amparará no divã de enfermidade. Ou seja, no seu leito de enfermidade, lá onde você está deitado, ou onde você está encostado lá. Sim, seja numa casa de repouso, seja na sua própria casa, seja num hospital, onde quer que você esteja, o próprio Jeová vai amparar você na hora da sua enfermidade. Ele vai amparar, ele vai apoiar. Em que sentido? Ele vai te dar calma, ele vai tirar a sua ansiedade, ele vai ajudar você a passar por esses momentos terríveis. Ore pedindo força para perseverar. Por quê? Filipenses 4, 6 e 7, vamos ver na íntegra o que esse texto diz? Lá diz assim, ó: Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus, e a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Percebeu aqui? Aqui fala que é além da nossa compreensão, então não fique duvidando.
Faça a oração todo momento. Não fique ansioso, não fique preocupado demais e ore. Agradeça a Deus, faça pedidos, faça súplicas. Súplica é diferente de pedidos, né? A súplica é algo mais forte, né? Porque nós temos a oração, é uma palavra, né? Tefilá, a tefilá, né? Na Bíblia hebraica. Já a súplica já vai ter outra palavra, terriná, né? Então você vai pedir a Deus com muita força, com muita aquele sentimento, aquele espírito, né? De súplica, entendeu? E o que Jeová fará? O Salmo 41:3 diz: o próprio Jeová o amparará no divã de enfermidade. Então hoje ele está amparando, apoiando as pessoas nessa situação. A promessa do reino de Deus é algo de grande importância. Jesus, ele se preocupava com as pessoas nessa situação. Por exemplo, Lucas 4:43, Jesus ele fez o seguinte quando esteve na terra. Ele disse: eu vim para declarar as boas novas do reino de Deus, porque eu fui enviado para isso, ele disse. Então, o reino de Deus é o governo que vai solucionar os problemas que nós vemos hoje no mundo. Jesus declarava, e não só, ele declarava que o reino de Deus iria eliminar os nossos problemas, mas ele fazia uma demonstração do reino, curando pessoas. Já fazia muito tempo, por exemplo, que ele estava ali iniciado o seu ministério, e ele estava no norte, na região para cima de Israel, que é a chamada Galileia. E aí ele chegou em uma dessas cidades e se deparou com a cena de partir o coração. Tinha um homem com uma doença terrível, era lepra. Viu só? E Jesus, ele ouviu quando o homem falou: se o Senhor quiser, pode me limpar, né, tornar limpo dessa doença. E Jesus, ele disse que queria, eu quero, né? E aí ele foi curado, aquele homem, ele ficou limpo. Jesus disse: eu quero, torna-te limpo. A lepra desapareceu dele. O médico Lucas, considerado por muitos historiadores sérios um dos maiores historiadores que já viveu, narra esse evento. E ele usa palavras bem detalhadas, até porque ele era médico, o médico Lucas, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 13, mostra quão amoroso Jesus é. Hoje, como rei do reino de Deus, Jesus ele ora para você, ele olha, ou melhor dizendo, para você. Ele, desde o domínio celestial, ele olha e vê o seu sofrimento. Ele vê. E se preocupa porque ele demonstrou isso. Jesus tem o poder de Deus capacitou ele para realizar uma ampla variedade de milagres impressionantes. O relato de Mateus, por exemplo, conta que a multidão ficou pasmada de ver os mudos falar, os coxos andar e os cegos ver. Jesus, ele tem um poder muito grande. Ele curou pessoas à distância. O que é que mostravam essas curas, né? Que Jesus, hoje entronizado como Rei Celestial, não tem apenas o poder, mas também o desejo de realizar curas permanentes. Eu sei que você acredita nisso. Eu sei que você tem fé nisso. Eu sei que você sabe que Ele está olhando para ti nesse momento de dificuldade, que você está enfrentando uma doença. A Bíblia diz, no Salmo 72:13, de Deus, fala que Deus terá dó daquele de condição humilde e do pobre. Entendeu? Ou seja, Ele olha para a pessoa que está numa situação adversa. Né? Jesus, ele em certa ocasião viu um homem nessa situação, um homem que nunca andara, né? E ele falou: apanha a tua maca e anda. Jesus fez isso atropelando qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer lei. A lei deles, dos judeus, dizia lá, né? Não pode carregar nenhuma carga. E ele falou: não, apanha a tua maca e anda. E os líderes religiosos legalistas começaram a criticar: ué, não pode apanhar a maca e andar, hoje é sábado. Mas veja bem, aquele homem estava doente por 38 anos, mais tempo do que os anos que Jesus tinha vivido. Mas Jesus conseguiu fazer algo maravilhoso. Mandou ele apanhar a maca e andar, e ele fez isso. Pegou sua maca, começou a andar. Esse foi um milagre comovente que demonstra o que Jesus fará no novo mundo em breve, após ele mesmo, por meio do poder que Deus lhe deu, ao vir na guerra do grande dia de Deus, na vinda de Cristo em breve, né? Nos anos que se aproximam, nós estamos bem perto agora, né? Jesus com os anjos poderosos, ele vai eliminar a maldade na terra. Então houve situações que ele curou uma mulher, por exemplo, que tinha um fluxo de sangue.
ela só tocou na roupa dele e ela ficou boa, porque o Espírito de Deus agiu ali. Jesus estava até sem prestar atenção, mas aí o Espírito Santo de Deus fez imediatamente a mulher ficar curada. Jesus era uma pessoa maravilhosa na terra, ele é uma pessoa maravilhosa como rei do reino de Deus. E ele até mesmo ressuscitou um homem que havia morrido, o amigo dele, Lázaro, e ele gemia. Então ele sentia pena das pessoas por vê-las sofrendo ou até mesmo se deparando com a morte, porque ele é a representação exata do Criador Jeová Deus. Ele agora é o herdeiro de todas as coisas, diz Hebreus capítulo 1. Aquele por meio de quem Deus fez o sistema de coisas, diz o texto. Jesus, ele mesmo promete, ele mesmo falou em João 5, 28 e 29, que vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais, ou seja, como que lá na plaquinha gravado na memória de Deus, ó, eles vão sair, os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida. Aqueles que não tiveram muita oportunidade ou não tiveram acesso à verdade sobre Deus e não puderam chegar a desenvolver a fé, eles vão, o texto fala, os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Não é condenação não, viu? É julgamento, ou seja, ela vai ter a oportunidade de mostrar e aí vai ser decidido se ela vai continuar viva ou não na terra. Então Deus vai trazer de volta à vida muitas pessoas, até aqueles que nunca tiveram oportunidade, gente, ou que morreram sem poder servir a Deus e que poderiam ter esse potencial. Deus, ele é muito amoroso. Então, a expressão túmulos memoriais é apropriada, pois a memória de Deus está envolvida, né? O Deus Todo-Poderoso, responsável por criar o imenso universo, ele pode se lembrar de cada detalhe de todos os nossos parentes e amigos que morreram, incluindo suas características de nascença, as adquiridas durante a vida, né? Diz Isaías 40, 26, falando sobre Deus, lá diz que ele criou tudo, ele chama cada estrela por nome. E olha, existem bilhões de estrelas só na nossa galáxia, né? São muitas estrelas. Então, Deus, ele tem o poder de lembrar de cada detalhe e trazer a pessoa de volta à vida. E Jeová não apenas pode se lembrar, mas ele e seu filho querem se lembrar dessas pessoas. Então, a ressurreição de Lázaro mostra que a morte não vai ser um problema para você, para mim, para qualquer um de nós, caso tenhamos que enfrentar isso. Primeiro que a morte é como se fosse realmente uma situação em que você vai dormir, descansar, né? É sim. Você pode ver a sua Bíblia aí, dar uma olhada, né? O texto que eu li algum tempo atrás, mas eu vou ler novamente o capítulo 57 de Isaías, o versículo 1 e 2, nós lemos assim: o justo morre, mas ninguém se importa, né? Aí ela diz que pessoas boas estão morrendo, perecendo. Aí aqui fala que é por causa da calamidade, não é Deus que levou. Aqui fala: ninguém discerne que o justo morre por causa da calamidade, né? Aí aqui diz que ele entra na paz, todo aquele que anda em retidão encontra descanso na sepultura. Ou seja, eles descansam, é um descanso. Descansam sobre as suas camas, né? Diz uma tradução alternativa. Então, a morte é um descanso. Tanto é que Jesus falou a Lázaro, né? Aliás, sobre Lázaro, no relato de João, capítulo 11, né? Lá fala sobre a morte de Lázaro. Ele disse: Lázaro está dormindo, eu vou para lá para o levantar do sono. Então, lembre-se, todos esses milagres que Jesus realizou nos dão certeza de que ele se preocupa conosco, não é? Então é o que ele fará. Alívio para a humanidade obediente. As curas que Jesus realizou no passado trazem um consolo aos membros, né, da grande multidão, ou seja, um povo que hoje em toda a terra, todo o mundo estão fortalecidos pela esperança maravilhosa de que serão curados de todos os males. É uma grande multidão em todo o mundo. Essas pessoas, né, eles viram as curas que Jesus realizou. Essas curas, elas refletem os sentimentos profundos de Jesus e mostram o grande amor que ele tem pela humanidade. E a preocupação que Jeová tem foi refletida na preocupação que o Filho tem. Por isso que em João 5,19 lá diz assim, observe, Jesus disse: digo-lhes com toda a certeza, o Filho não pode fazer nenhuma única coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele vê o Pai fazer, pois as coisas que ele faz, o Filho também faz da mesma maneira. Então Jesus imitou a Deus, ele era um reflexo, uma representação exata, diz Romanos, aliás, Hebreus 1, 1 e 2, né? De Jeová.
Ele representa exatamente o que Deus quer que seja feito. Então, gente, olha, a promessa de um mundo melhor e de uma esperança da ressurreição já fortalece e dá esperança para você, para as pessoas que estão ou que já perderam entes queridos na morte, né? Todos têm essa esperança. Além disso, você deve continuar orando. Seja positivo, não fique só pensando em coisas negativas, tira a mente de coisas negativas. Começou a pensar em coisas negativas, lembre-se de Provérbios 17:22, né? Porque se a pessoa perder a alegria, perder a esperança, ela vai como que morrendo aos poucos, diz o texto. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos, diz o texto, não é? Então, fortaleça a sua esperança no futuro, a fé. Romanos 12:2, que eu citei no começo, né, dessa minha palestra, ali diz: alegre-se na esperança. Tenha perseverança, persevere em oração. Então não pare de orar, porque Deus ele vai ouvir a sua oração e vai te ajudar por meio de consolo. Ele vai te dar uma força, você vai sentir um alívio. Igual quando alguém está num calor muito grande no deserto, de sol causticante, de repente a pessoa encontra a sombra de uma árvore frondosa, junto de um oásis. Deus vai conseguir acalmá-lo, vai te dar um alívio e vai, por meio do Espírito dele, vai ajudá-lo nessa hora tão difícil, né? Então, por isso que você sabe que, por exemplo, Isaías 33:24, lá diz que nessa época que Deus vai eliminar a maldade na terra, transformar a terra num paraíso, nenhum residente dirá estou doente, nenhum habitante dirá estou doente, diz o texto. Que promessa maravilhosa, né, do reino de Deus que você pede na oração do Pai Nosso, né? Então, o povo que mora na terra, nesta terra, terá o seu erro perdoado. Então, é muito bom, conforto, consolo para nós saber disso. Deus está preocupado com a sua situação. É sim. Lembra-se dos textos que eu estava citando aqui, ó. Não fique ansioso de coisa alguma. Então é assim, a sua situação é de doença, você está numa situação de leito, você está passando por um momento em que muitos estão ali podendo te ajudar também, mas veja bem, todos nós devemos fazer a nossa parte numa hora dessa, ajudar essas pessoas, visitando, fazendo um revezamento, fazendo uma busca para poder ver o que pode ser feito para ajudar a pessoa, pesquisa, né? Recentemente eu lembro que eu tive um simples resfriado, né? Falando isso, olha eu tossindo aqui. E eu estava numa congregação nova, um povo novo, né? Numa terra distante. E aí, de repente, um irmão soube que eu estava assim, ele veio aqui em casa, trouxe um xarope e ele falou: minha esposa fez e nós sabemos que você não está tão bem. Ele, além de vir aqui em casa, nem me conhecia direito, ele trouxe um xarope, me deu um abraço, conversou comigo, riu comigo, sabe? Me acalmou, né? Porque eu estava enfrentando uns problemas particulares. Quem que não tem o seu leão, né? Quem que não tem os seus problemas, não é verdade? Então, o consolo vem da palavra de Deus, mas Deus usa humanos às vezes, né? Não às vezes, sempre. Então, no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, você encontra pessoas que estão preparadas e ansiosas para poder passar alívio, encorajamento e força para você. Então, eu frequentei salões do reino no Brasil inteiro, mas sinceramente é maravilhoso. Esse grupo de pessoas que eu conheço agora aqui, a congregação ao qual eu frequento, o corpo de anciãos, né? Eles são muito amorosos, os irmãos são muito. Termina a reunião, eles abraçam uns aos outros. E é aquela coisa de meses passando e isso acontece. Terminou a reunião, a pessoa já vem pegar na mão, já dá um abraço, olha para um para o outro, aquele cumprimento caloroso. É um amor tão grande, sabe? E quando você tá doente, eles é igual como se fosse um vespeiro, sabe? Tudo começa a se mexer e um querendo ajudar o outro. Gente, ore pelas pessoas que estão doentes. Ajude os irmãos da congregação que estão passando por doenças graves. Vá atrás dos irmãos que estão enfrentando e se coloque no lugar deles. Lembre-se de que Jeová, ele ajuda, ele envia seu Espírito poderoso, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro por meio de Cristo, o mesmo Espírito que fez mortos levantarem dentre os mortos para ver a luz do dia. Esse Espírito, ele acalma, esse Espírito tira a angústia e a depressão. Peça o Espírito de Jeová para enfrentar essa hora. E se você se sentir, a doença é terminal,
Estou quase que condenado à morte. E isso não vai ser um problemão, não, uma vez que você vai ter a Jeová, né? O texto da Bíblia fala assim, olha, não fique ansioso por coisa alguma, até mesmo nessa hora. Alegrem-se, ó, na esperança. Então, mesmo que seja um momento de doença terminal, alegre-se. Alegre-se. É sim, é uma tribulação? É, mas persevere em oração. A oração vai ajudá-lo. A oração vai ajudá-la. Jeová, ele está de olho em você. Jeová, o Deus vivo, ele é muito poderoso. Por meio de Cristo, ele dá a força. E aí, gente, como fica a pessoa que está passando por isso sem apoio, não é? Ninguém veio te ver. Ore a Jeová que ele está do teu lado. Conforme nós vimos no texto, né, que eu li agora há pouco, o Salmo 41:3 diz: "O próprio Jeová o amparará no divã de enfermidade." É lógico que Jeová estando do teu lado é muito melhor do que milhares de pessoas. Ainda que houvesse muitas pessoas, mas Jeová, ninguém pode ser comparado com Jeová. E ele pessoalmente tem a prerrogativa exclusiva de ouvir as orações. E você orando a ele terá a eliminação das suas ansiedades, a eliminação do seu temor, substituído por alegria, pela esperança. Porque conforme nós vimos, alegre-se na esperança, mesmo na hora da dor e do sofrimento. Siga o exemplo de Cristo. Pela alegria que ele teve, ele aturou até a morte. E você poderá passar por qualquer coisa, nada vai separar você do amor de Jeová Deus.